Pronto. E são os grupos de países, né? Como é que esses países são divididos de acordo com critérios econômicos e sociais, tá bom? Então, é o que nós chamamos de classificação dos países. Vocês têm aí na página 111 do livro de vocês, tá certo? Então, podem seguindo para lá enquanto a gente vai se organizando aqui, tá bom? Acho que a internet de Carlinhos deve ter caído. Ela está congelada ali. A de Carlinhos, a de Luísa, É Sabrina, página. 111. 111. Ok. O que se trata, pessoal, nesse conteúdo, nesse cenário aí, na verdade, né? Ele é um cenário do capítulo 4. O professor diz outros cenários. Os outros cenários a gente pode ir prorrogando um pouquinho, até por conta que são temas que vocês verão, inclusive, no nono ano. Mas, assim, o que se encontra nesse capítulo, de início, é a relação que vai haver entre os diversos países, de que forma essa relação classifica esses países. Então, por exemplo, nós temos aí uma imagem, logo de cara, né, uma imagem aí de uma, creio que seja Nova York, em que demonstra, na verdade, os impactos e é um retrato da globalização. A globalização que é um processo de economia global e tem proporcionado uma série de coisas, né? Inclusive, o coronavírus, de certa forma, é resultado da globalização, até porque ele só se espalhou devido à dinâmica econômica, né, que há entre os países, né? As relações econômicas que há entre os países. Então, um fica indo do país do outro, fica trazendo o que é de bom e o que é de ruim também vem como um brinde aí na maleta, tá certo? E essa imagem, se vocês observarem bem, nós temos aí uma série de representações nessa imagem que são conhecidas nossas, né? Então, nós temos aí no canto esquerdo McDonald's, por exemplo. Nós temos a Kodak, que sempre foi uma empresa muito tradicional no ramo de fotografia. Tem um cartaz do UFC, tem cartazes de filmes, É, né? cartaz de filme. Inclusive desse Guerra de Titãs, aquele que está no canto direito aí da tela. Esse recoque. Sim, sim, certo. Então, assim, observa que, embora sejam produções, né, e sejam produtos, em sua grande maioria, norte-americanos, nós consumimos eles aqui. A Kodak é japonesa, se não me falha a memória, mas os demais são todos produtos norte-americanos que nós consumimos aqui. Então, isso aí são impactos diretos, né, de uma economia globalizada, mas que, sobretudo, que faz com que os países ricos eles exerçam alguma espécie de domínio sobre os países mais pobres, tá certo? Alguma pergunta, pessoal, até aí? De minha parte, não. Não? Tranquilo? A gente pode ir se aprofundando no assunto agora? Então vamos lá. Pessoal, os países eles vão ter algumas classificações básicas, tá certo? O livro de vocês classifica os países em desenvolvidos, países de economia emergente e países em desenvolvimento, tá certo? E também entra aí os países que foram países socialistas, né? As nações que optaram pelo socialismo. Esse tema, socialismo, capitalismo, nós estudamos agora há pouco, né? Tá bem fresquinho aí na mente de vocês ainda, né? Tá um tema bem, digamos assim, bem recente na mente de vocês. O nosso último tema estudado, inclusive, trouxe como impacto a Guerra Fria e tudo mais. Os países desenvolvidos, pessoal, em primeiro lugar, são aqueles países que possuem um elevado nível industrial, tá certo? Mas que nem sempre esse desenvolvimento econômico dos países é acompanhado diretamente de uma boa qualidade de vida da população. E nem sempre é acompanhado de ausência de, vamos dizer, falhas, né, em sua política socioeconômica, tá certo? Deixa eu explicar melhor para vocês. Eu acho que eu já devo até ter falado isso, mas se eu já falei isso para vocês, a gente fala de novo e a gente tem que entender, tá certo? Quando a gente fala, por exemplo, Estados Unidos,
Vamos tomar os Estados Unidos porque os Estados Unidos é o, vamos dizer, o grande topo da economia mundial e é o principal país dentro do sistema capitalista. Se a gente assiste um filme norte-americano, a gente vê cada pessoa tem seu carro, tem seu carro, sua casa própria. Os adolescentes da idade de vocês vão para uma escola perfeita, embora seja pública, mas é uma escola perfeita, um refeitório totalmente organizado, ninguém tem uma espinha na cara, ninguém usa uma roupa sem ser de marca, né? O camarada é jovem, é de menor, mas ele já dirige porque ele tem um carro, ele é descolado, então ele já dirige. Então a imagem que se constrói é que não há falhas nesse país. É perfeito. Você vê um filme dos Estados Unidos, você, cara, quero embora morar nesse país. É perfeito, é perfeito. Só que, se vocês estiverem assistindo o Jornal Nacional, os jornais de maneira geral, nas últimas 3 semanas, os Estados Unidos, né, vamos deixar o Covid de lado, mas os Estados Unidos vem sendo tomados por uma onda de protestos contra algo que é marca norte-americana desde tempos muito passados, que é o racismo. Então, uma sociedade tão perfeita, pelo menos pela imagem que eles tentam mostrar a gente nos filmes, não deveria existir isso. Deveria ser uma sociedade bem pelo contrário, né? Uma sociedade bem democrática, bem igualitária, né? Que todo mundo tivesse seus direitos respeitados, todo mundo fosse respeitado, tivesse a sua dignidade humana sendo respeitada ali, tá certo? Outra coisa também que a gente não vê nos filmes, mas que existe bastante nos Estados Unidos, é o seguinte: os pobres dos Estados Unidos muitas vezes são muito mais pobres do que os pobres aqui do Brasil, em outras palavras. Então, assim, são questões, são, são relações contraditórias dentro de um sistema que tenta se passar perfeito, né? Se você assiste algum filme, se você, como eu já falei, se você assiste alguma série norte-americana, cara, tudo perfeito, tudo bonitinho, tudo organizado, e a gente sabe que na realidade, e a realidade não é bem essa, tá certo? Só um minutinho, viu, pessoal? Então, a imagem que tenta se passar é bem diferente do que realmente, da imagem que realmente existe. E aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente produz filmes sobre nossa realidade. Lá nos Estados Unidos, eles, na maioria das vezes, produzem filmes para mostrar uma realidade que eles não têm, para tentar vender para o mundo uma imagem de perfeição, uma imagem de superioridade, que, de fato, na realidade, ela não existe, tá certo? Uma das vantagens dentro do sistema econômico norte-americano é que você consegue crescer por esforço próprio, né? Aqui no Brasil, infelizmente, isso ainda é bem longe da realidade, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, diversas situações em que a pessoa, não, fulano, pelo fato de ser amigo do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, do deputado, é filho de juiz fulano, consegue um cargo bom. Lá nos Estados Unidos isso dificilmente acontece, né? Geralmente as pessoas têm que, pelo seu próprio mérito, crescer, né? Isso geralmente, realmente isso é até uma característica da grande maioria dos países de economia desenvolvida, tá certo? Então nós podemos citar que esses países eles investem muito em pesquisa, né, tecnologia de ponta, tanto é que boa parte do que é tecnologia, do que nós utilizamos hoje, vem desses países aí, né? Provavelmente o celular que você está usando para assistir essa aula, ou o computador que você está usando para assistir essa aula, ele não é de fabricação 100% nacional, tá certo? E também, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu só mandar um recadinho aqui no chat, coisa rápida, tá certo, gente? Foi bem rápido. Mas enfim, se quiserem ir comentando enquanto eu mandar aqui esse recado, a gente vai aceitando os comentários já. Pronto. Vamos lá. Há uma, né, há essa relação aí direta, né, de investimentos, né, em ciência, né, tudo que a gente consome vem de lá. Então, por exemplo, o celular moda hoje, né, o aparelho moda é Apple, é uma empresa norte-americana. E tem também aquele que eu não sei nem dizer o nome, que ele é chinês, é
Xiaomi. Chai. Esse negócio aí, Tipo, veja, Xiaomi. isso, produzido na China, segundo a economia do planeta, tá certo? Só que tem um detalhe interessante, uma curiosidade que eu vou passar até a parte aqui para vocês é o seguinte: qual é a principal indústria de cinema do mundo? Vocês sabem? O local que mais produz filme no mundo? A gente escuta muito falar em quê? Em Hollywood, correto? Né? A gente escuta muito falar, né? Hollywood, né? Como principal centro do cinema mundial. Só que quem mais produz filme no mundo não é os Estados Unidos, é a Índia. A Índia tem uma indústria cinematográfica muito maior que a norte-americana, só que pelo fato do domínio que os Estados Unidos exercem ideologicamente no mundo, a gente não conhece os filmes indianos, né? Eu, particularmente, assisti alguns trechos de filme indiano. Gostei, embora seja um negócio meio mentiroso, né? Mas, enfim, é interessante. Tá certo? Nesse conjunto de países, pessoal, nós destacamos Estados Unidos, Japão, tá certo? Destacamos também os países da Europa Ocidental, como Alemanha, França, Noruega e Dinamarca, tá bom? E como eu falei, né, o desenvolvimento desses países não é um desenvolvimento igualitário, ou seja, ele não se desenvolve igual em todas as áreas. A economia às vezes está lá em cima, porém existe muita pobreza ainda, muitos problemas sociais que esses países enfrentam, tá certo? E aí, gente? Perguntas? Para a gente seguir para o segundo bloco. Tem certeza? Pronto, beleza. Então, daqui a pouco, quando for as 50 questões sobre o tema, eu quero ver. Pronto, vamos lá. Pessoal, países de economia emergente, tá certo? Esses países de economia emergente são aqueles países que eram subdesenvolvidos, mas que estão em processo de desenvolvimento. Tá dando para entender? Ele não é ainda, ele não é mais um país subdesenvolvido, mas também ainda não é um país desenvolvido. Ele está no meio do caminho, ele está lutando, talvez chegue lá em cima. A posição econômica do país não significa diretamente que ele seja um país desenvolvido. A China, por exemplo, a China é a segunda economia do planeta, porém ela ainda consta como um país em desenvolvimento. Tá certo? Então não é o fato do país ter uma economia dinamizada, uma economia grande, ter muito dinheiro, que já diz que ele é desenvolvido, não. Até porque esse país, há uma série de regras, né, uma série de critérios para se estabelecer o desenvolvimento de um país. Então, por exemplo, nós temos a questão da economia, mas também investimentos, a estrutura básica desses países, questões políticas, tudo mais, tá certo? Então, esses países, eles vão ter, né, como um ponto em comum a implantação de políticas neoliberais. Nós também já estudamos neoliberalismo, né, que é aquela política, né, aquela política econômica que se acredita que a própria economia ela vai conseguir se organizar sem intervenção do Estado, inclusive, tá certo? E também tem processo de privatização, ou seja, quando empresas que eram públicas passam a se tornar empresas privadas. Nós temos um exemplo aqui no Brasil da CELP, né? Aqui no nosso estado, a CELP era uma empresa pública, hoje ela é uma empresa privada, ela pertence a um grupo fechado. E também, né, o próprio livro de vocês cita essa questão da abertura econômica. Nós podemos citar, por exemplo, aí a China, né? Um país que teve a abertura econômica recentemente. A China abriu para a economia faz 50 anos, mais ou menos, e hoje desponta como a segunda economia do planeta. O Brasil está com a abertura econômica há mais de 100 e agora é que vai em sexto, sétimo e ainda correndo o risco de cair mais posição. Né? A gente vai depois tentar entender qual é a diferença aí, o que é que tem acontecido com esses países aí, tá certo? Esses países também, pessoal, em desenvolvimento, eles são países que têm a sua economia orientada por instituições internacionais, certo? Tem investidores estrangeiros, investidores de países de economia desenvolvida, investem nesses países, orientam a economia para ver se a economia ela desponta, tá certo? Esses países eles são divididos em três grupos, tá ok? Então nós temos o grupo Brasil, México, Chile, Argentina, África do Sul, Índia, China e Rússia. Nós temos o grupo dos tigres asiáticos e nós temos o grupo dos dragões asiáticos ou novos tigres, que nós vamos tentar entender mais ou menos como é que funciona, tá certo? Esse primeiro grupo, pessoal, né, formado, como eu falei para vocês, por Brasil, México, Chile, Argentina, África do Sul, Índia, China e Rússia, são países
que entraram no processo de desenvolvimento econômico mais recente, certo? Tiveram abertura econômica mais recente, ou que a economia começou a emergir de maneira, começou a emergir mais recentemente, tá certo? Outra questão também sobre esses países é que eles estão um grau abaixo dos países desenvolvidos, ou seja, estão quase se tornando economias desenvolvidas, mas que há questões que talvez impeçam isso, né? No caso aqui do Brasil, nós temos ainda crises políticas, tudo mais que impedem essa questão aí. Mas eu quero que vocês analisem direitinho esse gráfico que nós temos aí na página 112. Eu vou abrir para vocês aqui na tela, tá certo? Deixa eu só tentar abrir aqui na tela Professor, para vocês. Oi. o senhor acha que aqueles indicadores sociais, como o índice de mortalidade, índice de natalidade, eles afetam no desenvolvimento econômico do país e social Sim, também? sim. Um país que ele tem... Se bem que é assim. Veja, o Brasil ele tem a sétima economia do planeta. No índice de desenvolvimento humano, está bem abaixo disso. Então, esses fatores, eles impedem justamente a subida do país a um grau de país desenvolvido. Entendeu? Não sei se é mais ou menos esse sentido que tu queria me perguntar. Entendi mais ou menos essa ideia aí. Vê só, deixa eu abrir aqui o gráfico, para nós analisarmos ele conjuntamente aqui. Vê só, vocês têm esse gráfico aí, não é isso? Esse gráfico ele começou a tentar apresentar o desenvolvimento econômico a partir dos anos 50, 60. Observa que nos anos 70 eles zeraram todos os países para tentar, a partir daí, ir organizando esse gráfico, né, e montando esse gráfico. Observa que até 1975, mais ou menos, eles estavam praticamente iguais, a economia desse país estava praticamente estagnada. A partir dos anos 80 para 85, é que esses países começam a despontar aos pouquinhos ali as suas economias. Então, observa que, por exemplo, a África do Sul, né, embora... não, toda a África é sobre... Não, a África do Sul é um país que tem uma importância legal aí na economia mundial, uma participação arretada na economia mundial. Ela vai crescendo aos pouquinhos, né? A Rússia, ela vai ter ali, depois que a queda do Muro de Berlim e a Rússia deixa de ser um país socialista, ela começa a despontar o seu crescimento. A Índia também, né? Inclusive a economia da Índia está crescendo a cada ano, um país que vem crescendo bastante economicamente, e o Brasil também ele figura aí nesse ponto. Em alguns momentos, inclusive, nós crescemos mais economicamente do que esses três países que eu citei para vocês, África do Sul, Rússia e Índia. Hoje nós estamos um pouquinho abaixo da Índia, né? Porém, estamos aí bem acima, né, da África do Sul, por exemplo. Só que o destaque que eu quero que vocês observem aí é para essa linhazinha azul claro aí. Que país é esse que está representado nessa linha? China. China. Observa, observa o despontar da China aí. O crescimento, cara, que a China teve, né? Saiu de 2 trilhões em mais ou menos 2005 para quase 12 trilhões 10 anos depois. Vê que crescimento arretado da China aí registrou, né? Tanto é que subiu, né, estava pela posição 20ª, hoje é a segunda economia do planeta, ameaçando se tornar a primeira em breve. Não vou aprofundar muito na China, porque é assunto para vocês no nono ano, mas é bom que vocês observem o seguinte: como é que isso vai acontecer na China, né? A China é um país socialista, né, de política socialista, ainda hoje, socialista, tanto é que ontem o pessoal estava fazendo protesto pedindo a democracia, porém nos anos 70 a China se abre para o mundo. Então, um país que era fechado economicamente se abre, a sua economia passa a ser aberta. Oi, Letícia, pode falar? Não foi sem querer. Ah, ok, certo. Então, é um país que ele vai ter uma participação importante, né? E por que é que isso vai acontecer justamente na China? Vai acontecer devido a uma política de abertura econômica, de incentivo para que empresas estrangeiras venham para o país, de investimento no parque industrial. Muitas empresas, como por exemplo a Nike, ela tem suas fábricas na China, por quê? Porque a mão de obra é mais barata. Muita gente, cara, tu tem aí mais ou menos 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas morando na China.
20% da população todo no planeta está só concentrada apenas na China. Então, tu tem tanto um mercado consumidor interno grande, quanto muita mão de obra disponível para que você possa, como é que eu vou dizer, usar essa mão de obra, né? Ter uma grande escala de produção industrial ali, tá certo? Observa agora, na página 113, esse outro gráfico, que é a participação dos países emergentes e desenvolvidos no PIB mundial, ou seja, no Produto Interno Bruto do mundo. Observa que, em 2008, a maior participação do PIB mundial é dos países desenvolvidos. Participavam aí com mais ou menos 55% da economia mundial. Em 2015, a participação dos países desenvolvidos no PIB mundial diminuiu e a participação dos países em desenvolvimento aumentou. Então, enquanto hoje os países mais desenvolvidos participam com menos de 50% do PIB mundial, os países desenvolvidos estão participando com mais de 50%. Então, há uma inversão aí, tá certo? E isso tem feito com que alguns países tenham aberto muito os olhos, cara. Então, por exemplo, hoje, os Estados Unidos estão morrendo de medo da China. Ah, não, a China criou o coronavírus para acabar com a economia mundial. Gente, eles não precisaram disso não, viu? Um país que em menos de 50 anos, ele sai de um ponto de estagnação e vai até a segunda economia mundial, ele não precisa criar uma bactéria para despontar economicamente de jeito nenhum, não. Tá certo? E a gente chegou a de 10 minutos, mas eu vou tentar pelo menos fechar esse assunto dos tigres asiáticos para quando a gente voltar, eu fechar os dois últimos assuntos e a gente dividir os grupos. Eita, já falei como é que vai ser, né? Vamos lá. Pessoal, tigres asiáticos vão ser os países, tá certo? Vizinhos ali da China, alguns deles, que vão passar por um processo acelerado de desenvolvimento industrial. Então, países como, por exemplo, Singapura, Hong Kong, a Coreia do Sul, Taiwan, muitos produtos, inclusive, se vocês pegarem, vai estar lá, Made in Taiwan. São países que têm um desenvolvimento industrial muito grande. Industrial e tecnocientífico. É porque a gente pensa que, não, só quem faz tecnologia é o Japão e os Estados Unidos. Muitos desses países são países altamente tecnologizados, tá certo? A ideia de se chamar, por que se chama tigre asiático? Né? O tigre dá aquela ideia de força, né, de inteligência, e a ideia desses países é isso, é crescer com muita força economicamente falando. É criar uma indústria que cresça de maneira agressiva, de maneira muito rápida, tá certo? Então, esses países, eles criam bastante infraestrutura, certo? Eles investem, tá certo? Infraestrutura, ou seja, transporte, comunicação, produção de energia elétrica, e também na educação e no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, são os famosos tigres asiáticos. E os dragões asiáticos, ou novos tigres, né, são os países vizinhos desses, né, como, por exemplo, Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, que vieram passar mais recentemente por esse processo de industrialização. Os tigres asiáticos vão começar a industrialização pelos anos 70, os novos tigres vão começar a sua industrialização ali pelos anos 90. Nesse meio tempo, muitos deles estavam em guerra, inclusive, tá certo? Então, nesses países aí, vejam, nos tigres asiáticos, eles investem na educação. Nos novos tigres, eles não investem, não, tá certo? Eles preferem investir em industrialização e ter mão de obra barata. Se o pessoal não estuda, então a mão de obra vai ser ali bem mais barata, tá certo? E esses países também não investem tanto em indústrias de tecnologia, investem mais em indústria tradicional, né? Indústria têxtil, calçados, brinquedos, alimentos e produtos eletrônicos. Enquanto os tigres asiáticos investem em tecnologia, os novos tigres preferem indústrias mais básicas, mais tradicionais, tá certo? Ô, professor, o senhor Oi. acha que essa preferência deles por indústrias têxteis e calçado e tal é para eles não tipo, precisarem comprar de outros países, porque aí também já ajuda na economia deles, né? Esses países não são muito grandes, não, então eles têm um mercado consumidor pequeno. A ideia é mais botar para fora mesmo, é vender, é exportar. Entendeu? Entendi. A China ela é muito grande, então a China ela tem um mercado consumidor tanto interno quanto externo. Para vocês terem ideia, sabe quanto é a classe média da China? 500 milhões de pessoas. Quase 3 vezes a população do Brasil. Você tem uma classe média de 500 milhões de pessoas. E classe média faz o quê? Consome muito, né? O camarada ele não tem nada, ele começa a ganhar dinheiro, ele compra logo um carro, um sapato de marca,
uma TV de tela plana, fininha, daquelas bem bonitinhas, coisa e tal. Entendeu? Então, assim, a China tem um mercado consumidor interno muito grande e também um mercado externo, né? Quantos produtos, né? Quantas empresas chinesas não estão lucrando bastante com o e-commerce, né? Com o comércio online, tá certo? Então, esses países, pessoal, os dragões asiáticos, os novos tigres asiáticos, esses são países que têm alguns problemas, como pobreza, déficit habitacional, violência urbana e má distribuição de riqueza. Despontaram industrialmente, porém os problemas sociais permanecem ali bem característicos, tá certo? Gente, eu vou dar uma pausinha para mandar outro link para vocês. Quando nós voltarmos, nós vamos estudar os países em desenvolvimento, os países socialistas e vamos dividir os grupos de trabalho, tá certo? É só o tempo da gente sair e voltar de novo.